Caros amigos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho na Rede, aqui para a nossa Rede Amigo Espírita. Hoje, nesse último dia de março de 2026, caminhando aqui para o início do nosso Evangelho de número 57, nosso 57º Evangelho na Rede, desde que reiniciamos, né, o estudo do Evangelho. Então é uma satisfação terem passado mais 7 dias entre nosso momento aqui de hoje e a última vez que nós estivemos juntos aqui nessa empreitada boa. Eu digo que é uma empreitada boa porque imagina só, nós temos observado aí na humanidade uma grande dificuldade das pessoas se conectarem com as coisas do alto. As pessoas estão se conectando facilmente com tudo que é material. As pessoas estão tendo até um bom êxito nas questões profissionais, nos ganhos financeiros. As pessoas têm aprendido diversas funções através de cursos e etc. E estuda outra língua, se aperfeiçoa profissionalmente, mas as pessoas não têm observado muito a importância de gerir bem a própria espiritualidade. Temos construído casas que são seguras, protegidas, temos andado em carros seguros, estáveis, temos nos alimentado bem, de modo geral. Óbvio que a humanidade ainda carece desse básico, mas o principal é cuidar daquilo que nós vamos carregar pela eternidade, que é o nosso espírito. Poucas pessoas têm se preocupado com isso. Eu diria que o maior desafio do século XXI vai ser as pessoas compreenderem isso. Compreenderem a importância de terem uma vida mental e espiritual mais equilibrada. Nós observamos aí um grande número de pessoas entrando em desespero, famílias desagregadas, pessoas sem propósito, doenças mentais, perturbações das mais diversas. E às vezes até um bom conforto material. Pessoas se dando bem, morando confortavelmente, mas um pouco distantes das coisas do alto. Fica um alerta aí para nós todos. Temos observado ainda, como eu venho falando aqui já há muito tempo, uma baixa frequência presencial às casas espíritas. Isso é muito preocupante, porque parece que estamos aqui desejando que você vá à casa espírita, porque vai obter lá de alguma maneira algum tipo de vantagem material. E eu digo do fundo do meu coração, nenhum tipo de vantagem material. Centro espírita não vende produto, não ganha dinheiro. Centro espírita é sem fim lucrativo, entidade filantrópica. Mas as pessoas não estão indo à casa espírita presencialmente. E isso tem feito uma grande diferença na vida delas, esse distanciamento. Então te convido mais uma vez, vá à casa espírita. Frequente, trabalhe, se dedique, se ofereça para fazer algo lá. Eu tenho certeza que tua vida vai mudar para melhor. Não é, Estela? É isso aí. Bom dia a todos. Como o Sandro estava dizendo para nós, que maravilha que é estudar sobre si, não é? Porque pega todos os problemas da sua vida. Fala, não, Estela, sabe o que é? Meu problema é financeiro. Em algum momento você se perdeu. Meu problema é saúde. Em algum momento você se perdeu. E esse estudo de si vai trazer revelações para o seu ser que vai fazer com que você melhore e melhore as pessoas ao redor. E isso é o que mais importa na vida. Porque quais são as suas buscas aqui de encarnado? Quando a gente mergulha nessa grande piscina terrena, abre um monte de tipo de buscas para nós e a gente sai nadando aí que nem doido. O que é? Aí tem que crescer, aí tem que fazer a família, aí tem que ganhar dinheiro, e aí tem que se formar, e aí tem que. O principal que tem que é evoluir, é iluminar. E isso as pessoas estão deixando de lado. E como o Sander disse, tem muita casa espírita boa aí, um monte de cadeira vazia. Então, se você tiver a possibilidade, né? Porque eu entendo que às vezes a pessoa não está com condição financeira, está sem carro, o centro perto fechou, ou se não está com uma saúde boa, eu entendo, mas nós estamos falando aqui de pessoas que estão saudáveis, que com certeza, se o problema que
você vive hoje fosse multiplicado por 10, aí você correria lá, não é? Tomar um passe para fazer alguma coisa. Então não espere isso acontecer, não. Eu não estou ameaçando ninguém que os problemas vão piorar, com certeza não. Mas a necessidade de buscar algo maior não pode vir só pela dor. Pega esses dias calmos aí, nesses dias calmos que você precisa também estar aberto a evoluir. Muito obrigado pela companhia de todos. Mais um estudo do bem hoje. Vamos que vamos. Então vamos ao nosso momento da oração com a Estela. Bora. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, abençoe, Senhor, nesse momento, todas essas pessoas dessa linda corrente, encarnados e desencarnados que buscam sua melhoria, melhorando assim a atmosfera mental, suas dores, seus problemas e facilitando a sua caminhada, melhorando também as pessoas ao redor e tudo o que encontra, Senhor. Mestre, que possamos continuar nessa caminhada, nessa jornada, em busca de iluminar nosso coração, iluminar o nosso caminho e os próximos. Que cada pessoa dessa corrente, Senhor, possa brilhar a ponto de diminuir as saudades, as aflições e expandir essa luz, deixando o mundo um lugar muito melhor. Abençoe, Senhor, todos os nossos corações, os nossos lares, os amigos que não puderam estar aqui hoje em contato conosco e que possamos ser seu exemplo nessa jornada terrena e na eternidade. Que assim seja. Olha que livro bonito que eu tenho hoje. Sabe o que é bonito, gente? Bonito porque ele é novo. Novo assim, né? Porque eu e o Oceano, a gente sempre compra livros no sebo, né? O pessoal, todo centro tem. A gente ganha. E aí esse aqui eu ganhei no meu aniversário, 7/8, meu aniversário de 2018. Então ele tá novinho, ó. Quase 8 anos atrás. Hein? Só tem umas anotações, nosso querido tio Bala. É o livro que se chama Livro da Esperança, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 33, Compaixão Sempre. Olha que alerta bacana. Assim como existem pessoas aparentemente sadias, carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes para a intervenção necessária, há criaturas supostamente normais, portadoras de estranhos desequilíbrios, aos quais se lhes debitam os gestos menos edificantes. Compadece-te, pois, e estende os braços para a obra do auxílio. A pessoa aparentemente sadia, mas por dentro, né, coitada, tá em desequilíbrio. Por fora você olha assim, nossa, mas tá com uma saúde, tá com vigor, e por dentro a pessoa está arrasada. Né? E às vezes é mais fácil você ter compaixão de pessoas que estão externamente doentes, né? E antes você olha e fala, meu Deus, um touro, o homem é um touro, é forte, mas por dentro o cara tá destruído. Então... esses dias eu conversei com uma amiga, ela tava com uma gripe muito forte, só que a gripe não tinha espirros e tosse. E ela falou, Estela, meu marido não acredita que eu tô mal. É muito triste, porque eu não tô conseguindo levantar da cama, ele acha que eu tô fazendo manha. Olha que rolo. Pois é, imagina só que rolo, hein? Eita lasqueira, vamos dar a última luzinha, quem chegou aqui por último. Deixa eu ver se eu não falei para alguém aqui um alô. Acho que eu falei sim. A Maria de Fátima chegou também. E o Ronaldo Alba. Muito bom dia, Ronaldo, que chegou aqui no Facebook. Então eu quero te convidar a pegar o seu Evangelho segundo o Espiritismo aí para você ler junto comigo. Eu vou lendo, você vai ouvindo e você vai absorvendo a informação através da sua visão e dos seus ouvidos. Então, dupla absorção aí. O tio Pingo ganhou o Evangelho ano passado de Espiral. Pois é, então fica de olho aí, Pingo, no nosso espiralzinho aí. Então vamos lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, esse aqui traduzido pelo valioso José Herculano Pires, que prestou um grande serviço à nossa doutrina espírita através das suas traduções, das suas pesquisas, da sua inteligência, da sua capacidade de assimilação da obra de Kardec junto com a obra do Chico. Inclusive, ele foi um grande amigo pessoal do Chico Xavier. Então, essa é uma edição aqui que a gente gosta muito pelo espiralzinho aqui. Inclusive, nós ganhamos aqui um presente dos nossos calopsitas aqui, que foi uma comida aqui embaixo, ó. Dá para ver um pedaço arrancado aqui, ó. Comeu, arrancou um pedaço aqui, foi aqui, ó.
Tá faltando pedaço aqui, tá faltando pedaço aqui, tá vendo? Tudo comida aqui de calopsita aqui em Se casa. deixar elas brincar, elas vai Bobeou piquicando tudo. 20 segundos de bobeada e já trituram tudo Olha, mas ali. pensa nos bichinhos que dão um amor na gente danado, sabe? Gera ternura, né? Isso é uma delicinha. Pesa 80 gramas cada um. Outro dia nós fomos no veterinário, 80 o gramas. veterinário pesou 80 gramas de puro amor. Então vamos lá, gente. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, ditado pelo espírito de Ferdinando, Missão do Homem Inteligente na Terra. Inclusive eu tenho feito palestras sobre esse tema aqui, esse ano aqui, que é um assunto extremamente interessante. O Ferdinando, que é um espírito protetor, ditado na cidade de Bordeaux no ano de 1862. Vamos lá? Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porquanto esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso, que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido, ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será. Não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. E vamos ao comentário da Estela. É isso aí. Mas como é que é essa história de retirar a inteligência, hein? Quantidade de vezes que nós vemos na doutrina espírita, nos livros, principalmente de André Luiz e Chico Xavier, no qual encontramos aquele ser debilitado, sem consciência, e aí eles fazem uma anamnese nesse espírito, que ele está reencarnado, está ali. Essas pessoas que você conhece, que às vezes elas não conseguem nem expressar o que estão sentindo, porque elas não conseguem nem formular um pensamento, um raciocínio, uma frase. E aí a gente se enche de compaixão. Todo mundo aqui já conheceu alguém, já viu, né? Talvez não de perto, mas sabe de uma pessoa que tem um filho assim. E aí eles fazem nos livros essa busca de o que está acontecendo dentro da cabeça dessa pessoa. E uma delas eu achei interessante, se eu não me engano, está no livro No Mundo Maior, o Ação e Reação. Um ser naquele corpinho que não falava, não ouvia. E aí, quando eles foram pesquisar lá dentro, tinha um tirano que estava bravo. Ele estava em uma reencarnação compulsória, no qual ele não escolheu. Essa reencarnação que você está passando agora, que às vezes tem algum problema, gente, com essa consciência que você tem, eu vou te falar. Você acredita que esse problema que você está vivendo é um tamanho que você disse para Deus para a espiritualidade? Assim, não, pode mandar isso aí que eu aguento. Só que aí quando a gente está aqui na Terra, eu percebo quando eu vou no mercado com minhas filhas.
A Lara e a Lívia, elas são muito solistas, é uma graça. E a Lívia, às vezes, quer pegar uma sacola. E eu sei que a sacola, na hora que ela pega, é pesado. Tá leve, mas andou alguns passos, começa a ficar pesado, né? Assim somos nós no mundo espiritual. A gente fala, não, eu aguento. A espiritualidade mede aquele problema e fala, não, ela aguenta mesmo. E quando nós estamos aqui na Terra, dando a reclamar, hein, gente? E aí, se tratando de retirar a inteligência, então, aí não teve jeito. Com toda certeza, não absoluta 100% de uma pessoa que está sem a consciência e a inteligência, foi compulsória, mas geralmente é. Nos livros de André Luiz, quando eles mostram alguma criatura assim que foi tirada a inteligência, foi porque usou de muito mal maneira. E como é o uso, então, dessa inteligência hoje, Estela? Como é que é? Eu me acho uma pessoa inteligente. Como que eu vou usar para o mal? Gente, eu participei de uma situação um dia que eu vi um senhorzinho que estava vendendo um material que era de trabalho dele para uma pessoa que tinha uma inteligência, sabe aquela inteligência perspicaz que fala, né? Aquele jeito esperto de ser, ludibriou o senhorzinho e pagou metade do preço do material que ele estava vendendo. E dizendo assim, não, sou esperto, né? Sou inteligente. E aí você acha que isso vai ficar assim para o mundo, gente? Você acha que não tem uma avaliação celestial desse me dei bem nas costas do outro? Não tem jeito. Eu lembro quando eu era mais jovem, adolescente, a gente tinha jornal que tinha classificados, na sua cidade também, aqui em São José do Rio Preto, chamava classificados. E aí a pessoa pagava no classificado para colocar o seu texto e às vezes colocava assim, pai em desespero, negócio de ocasião. Era uma chamada de atenção que é assim, a pessoa estava vendendo o carro dele que era 20 mil por 10 porque estava em desespero para pagar uma dívida. E aí, nesse caso, a pessoa ofereceu, você está até ajudando ele lá e dando os 10 mil, porque ele resolveu que fosse 10. O problema é você ver o desespero em uma pessoa e você fazer virar 10. O carro dele era 20, você faz virar 10, porque você é inteligente. Fica olhando, Sandro, fica olhando. Eu vou me dar bem Vou me aqui dar agora. bem agora. Isso não dá certo, gente. É quase que um roubo. Você usar a sua inteligência para ludibriar uma pessoa, você tira a dignidade de uma pessoa, e aí o que você ganhou? Ah, para, Sandra, ganhei 2 mil reais. Esses 2 mil reais, ele vai para tua conta. Você não percebe que em algum momento da sua vida, você não está fazendo mais isso. Não, Estela, depois que eu descobri que faz parte do progresso, de uma vida em abundância, não ficar espremendo as pessoas, eu parei. Você parou, mas quantas vezes você já espremeu na vida? Você ainda está pagando. Percebe que seu carro quebra direto. Tô falando de carro hoje. Nossa, mas quebra. Você conserta um negócio, quebra outro. Você não consegue ficar o carro sem um arranhão. Poxa, mas é uma coisa, os parentes têm inveja meu, viu? Os parentes têm inveja, não é possível. Eu compro o carro, dá uma semana do carro tá zero, olha um arranhão lá, ó. Isso tudo foi uma conta que você fez lá no mundo espiritual, que você estava achando que você era esperto, mas conforme você foi passando a perna aqui, ali, isso vai voltando, vai voltando. Eu lembro, conosco nunca aconteceu, pelo menos que, né, alguma coisa assim que eu consiga me lembrar que foi muito ruim. Mas quando a gente se mudou, eu era criança. Talvez você não lembre dessa história. Eu era criança e eu mudei de Peruíbe, que era no litoral. Meu pai era um nômade, né? Mudamos um monte de lugar, mas de Peruíbe eu tinha uns 5 aninhos e fui com 6 anos para um lugar que chama Aracati. Meu tio Pingo que está aqui acho que vai lembrar. Era em Santo Amaro, uma região bem precária de São Paulo. E quando nós fomos entrar na casa, tinha uma senhora lá que ela, se eu não me engano, ela estava com uma dificuldade de andar, alguma coisa, e eu era criança, me impactou muito o que ela falou. Que ela meio que amaldiçoou a gente. Meu pai tinha comprado a propriedade do filho
da filha deles lá, só que ela não queria sair da casa. E aí aquilo me chocou muito. Eu ficava pensando, não aconteceu muita coisa ruim na vida do meu pai, mas do jeito que ela falou, foi como se meu pai tivesse tirado a propriedade dela na marra. E não foi, meu pai pagou, né? Mas eu fico pensando, e se ele tivesse feito isso? Talvez aquela praga que ela jogou, talvez voltaria para nós, mas ela amaldiçoou muito. E às vezes acontece isso, e eu não vou dizer para você ficar com medo, que pode ser que um dia você viu, como aconteceu já muito, né, de uma mulher ficar viúva. A minha avó ficou viúva, minha mãe tinha 9 aninhos, e minha mãe era primogênita. Ela contou que os vizinhos pediam os filhos. Porque na época, quando uma criança, em 1946, eu tô falando que foi quando minha mãe nasceu, quando a criança arribava, o índice de morte de criança era muito alto, né? Morte no parto. Então, às vezes, a pessoa queria uma criança e ia lá pedir para minha avó. Aí minha avó viúva e disse que meu avô ainda tinha deixado um trator, propriedade para ela, ela foi vendendo. Mas imagina, nossa, olha lá, viúva. O que eu vou fazer? Vão oferecer ali metade da metade do preço, porque ela está em desespero. A gente sabe que na época uma pessoa que ficava viúva não era considerada igual é hoje. Você é viúva hoje, você tem um amparo. Os amigos te amparam. Naquela época, minha mãe conta que eles exploravam. Eles não amparavam. Enfim, a sua inteligência tem que ser bem usada. Pode ser que você domine, por exemplo, algum assunto. O que você faz com esse assunto? Você fica dando chibatada nas costas das pessoas com a sua língua? Ah, você não sabe do que você está falando. Ah, esse assunto eu domino, cala a boca e me ouve. Então, essa inteligência, dessa maneira, ela realmente é aquela enxada que ao invés de estar carpindo, ela está dando na lomba das pessoas. Usar a sua inteligência é de todas essas maneiras. Você acha que você está sendo esperto, você fica em todos os assuntos querendo se sobrepor, tentando, quando você conversa com uma pessoa que supostamente fala errado pela sua humildade, falta de cultura, falta de oportunidades que teve, você fala em um vocabulário que praticamente ela não entende. É como se fosse fazer uma prece no centro, o pessoal te chama para uma prece, você fica estudando lá umas palavras que as pessoas vão achar bonita e não vão entender. Tem um termo que é usado no meio empresarial que eu trabalho, que é assim, ó, a pessoa inteligente, ela encontra soluções. A inteligência genial, ela encontra o problema antes de ter que procurar a solução. É interessante isso, né? Descobre como prevenir, né? Ela descobre a prevenção da coisa. Isso é usar a inteligência. Às vezes você tem uma inteligência na sua casa para ficar procurando o defeito. Ó, quem que fez isso aqui? Ó, isso aqui você fez errado. Aquilo. Usa a sua inteligência para elogiar, para ser mais agradável, para não pesar o ambiente. Teu vocabulário é bom? Parabéns para você. Usa ele de maneira a inspirar as pessoas. Quando vai abrir a boca, não abre com a emoção. Porque a emoção a emoção errada, que é aquela emoção da raiva, não é? A emoção do melindre, da raiva, junto com a sua inteligência, ela vai fazer um arrombo no peito do outro. Porque nós achamos que eu vou agredir, para agredir o Sandler, tem que dar um soco nele. Para agredir ele, eu posso falar uma coisa que vai marcar. Vai estar nós dois, se Deus quiser, vai estar nós dois velhinhos, né? Não falta muito, não, né? E ele vai falar assim: lembra, Estela, aquele dia que você falou aquilo para mim? Nossa, doeu tanto. Então, a inteligência genial vai fazer o quê? Eu não vou falar isso porque isso vai dar problema. Segura um pouco, porque pode ser que você vá falar alguma coisa que você vai arrasar, mas vai arrasar um coração também. É esse o seu objetivo? Pensa no objetivo do uso da sua inteligência. Ah, eu sou bom nisso, então usa esse bom nisso para o mundo. Excelente, não é, gente, esse texto do Evangelho? Convidando nós o tempo todo, para pensar nas nossas atitudes, porque isso é um bumerangue. Ele vai e ele volta. Ele detona, ele arrasa, ele machuca, e daqui a pouco está você machucado e dizendo assim para nós, ou para as pessoas ao seu redor:
Não sei, Luciano, mas parece que as coisas não dão certo. Não dão certo. E na menor oportunidade, você, ó, lambada na pessoa. Com a sua o quê? Inteligência. Pois bem, eu tenho feito um estudo recentemente desse tema, porque eu acho que é uma coisa que acontece muito frequentemente com a humanidade. Eu encontro muita gente inteligente no meu caminho, muita gente mesmo. Como a Estela elencou aqui alguns exemplos, né, o problema da inteligência é quando ela é mal empregada. Isso gera um grande problema. Nós entendemos que a providência divina, e Deus especificamente, por nos amar muito, fica a todo momento tentando nos preservar da nossa chamada autodestruição. Porque com os nossos dotes, com as nossas capacidades, com as nossas virtudes, nós podemos transformá-las em armas. Posso usar minha inteligência para poder destruir a reputação de alguém. Posso usar minha inteligência para poder destruir a ideia de Deus, como está aqui o Ferdinando prevendo. Não, não deixe de aproveitar sua inteligência para fazer as pessoas ao seu redor, os chamados retardatários, aqueles que eventualmente têm menos capacidade técnica, vamos dizer assim, ou moral, ou de conhecimento. Não deixe de estimular essas pessoas para encaminhá-las a Deus. E parece que é um incentivo aqui do Ferdinando para a gente ensinar as pessoas a serem religiosas. Se você não estudar bem esse assunto, você pode pensar assim: ah, então o Ferdinando está pedindo para eu encaminhar as pessoas a Deus, então eu devo orientar elas a serem espíritas, ou a serem evangélicas, católicas, etc. Não, não é isso. É isso também, mas não é só isso. Não é reduzido somente à parte religiosa. Encaminhar as pessoas a Deus é mostrar através dos nossos atos que Deus existe. É fazer com que as pessoas consigam perceber que Deus está presente, e muitas das vezes essa presença é sentida porque nós estamos auxiliando essas pessoas. Eu já senti Deus muitas vezes através de muitas pessoas ao meu redor. Inclusive, muitas pessoas até estão aqui presentes assistindo nós aqui. Não vou falar o nome de ninguém para não ser injusto. Mas eu tenho certeza que essas pessoas que utilizam a sua inteligência, a sua bondade, a sua doçura para lidarem comigo, me aproximam mais de Deus, que me dá um conforto moral, um conforto espiritual. Porque me tratam de uma maneira muito melhor do que eu de fato mereço. Isso é ser uma pessoa inteligente na Terra. Eu, eu tenho contado nas palestras aí, eu vou contar brevemente aqui a historinha do rei Salomão, está contido lá no Velho Testamento, no livro de Reis, que o Salomão uma vez encontrou com Deus, né, diz aí as lendas, né, e Deus falou assim para ele: ó, você pode escolher o que você quiser, um pedido aí eu vou te conceder. E todo mundo, na época, como até hoje, né, as pessoas na época tinham inimigos, assim, mortíferos, né, mortais, inimigos que você gostaria, se pudesse, destruir e eliminar da face da terra. Então, as pessoas imaginaram que ele iria responder assim: ah, quero que todos os meus inimigos sejam mortos. Ou então: ah, quero riqueza infinita, ah, quero imortalidade, quero nunca. E ele pediu algo que poucas pessoas pensam em pedir, ou em desejar, ou pensam em ter. Ele pediu sabedoria. Sabedoria para lidar bem com qualquer adversidade que seja para o bem de todos. Ele podia pedir sabedoria de destruição, né? Como criar máquinas de destruição em massa, como criar um exército imponente para tomar todos os territórios do mundo afora, mas não, ele pediu sabedoria para fazer o bem. E Deus o concedeu, acredito até com muita satisfação. E aí depois narra na história lá do Velho Testamento, de duas mulheres que moravam na mesma comunidade, no mesmo, provavelmente eram parentes, primas, alguma coisa assim, e as duas tiveram filho na mesma época. E os bebês recém-nascidos estavam ali, tinham acabado de nascer, e numa noite, uma dessas mães rolou em cima da criança, porque na época era muito costumeiro, né, as mães dormirem juntos com os filhos, né, com os bebês recém-nascidos, dormirem na mesma cama, assim. E ela rolou sem perceber à noite, sufocou a criança e a criança morreu.
Quando ela acordou e se deu conta que a criança estava morta, ela entrou em desespero, mas de uma maneira a usar sua inteligência para o mal, ela pegou sorrateiramente, pegou a criança desfalecida, foi no quarto da parente, da prima, que estava com um nenezinho na mesma, recém-nascido no mesmo dia praticamente, e tinha aparência muito semelhante, pegou a criança da prima e deixou a dela morta lá no lugar. Ou seja, fez uma troca das crianças. E voltou para o quarto dela quietinha, fazendo de conta que nada tinha acontecido. Dali a pouco só se escutaram os berros, os gritos de terror da prima ao ver que tinha um bebê morto ali. E ela percebeu que não era o bebê dela, porque mãe conhece o filho, né? Pode ter no meio de 1000 crianças, a mãe sabe quem que é o seu filho. E ela já correndo começou a entrar em desespero e gritando: não, esse filho não é meu, trocaram meu bebê, cadê meu bebê? Ela foi procurar, o bebê dela estava com a prima, malandra. Entre aspas, né? Inteligente. E aí virou aquele imbróglio todo, e a prima: não, o bebê é meu, o teu aí que morreu, o meu tá aqui, problema seu, não quero nem saber. E aí elas duas tiveram então que ser encaminhadas a uma audiência então com o rei Salomão. Eu acho que ele era o juiz na época, né, também, que fazia esse tipo de julgamento, né, quando tinha esse tipo de imbróglio assim. E aí o Salomão olhou, observou, uma falando: não, o filho é meu. Na outra: não, o filho é meu. Ela tomou de mim, ela deve ter acordado e trocado. O bebê que ela deixou lá era o bebê dela, que morreu, não sei como, e ela pegou o meu bebê. E a outra: não, o bebê é o meu. O dela que morreu, aí problema dela, não quero nem saber. Enfim, Salomão olhou, pensou, chamou um dos seus súditos ali, seus encarregados, né, os seus imediatos ali, disse o seguinte: pegue a espada mais afiada que tiver aí. Vamos fazer o seguinte, então, já que ninguém admite de quem que é o filho, vamos fazer um corte, vamos cortar essa criança ao meio. E a gente entrega metade da criança para cada uma e pronto, está resolvido o problema. Imediatamente a mãe verdadeira se ajoelhou no chão, caiu em prantos, dizendo assim: não, 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 por favor, majestade, pode entregar o filho para ela, o filho é dela. Não, 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 não precisa matar a criança, não. Não vai fazer isso. O filho é dela. Não, tudo bem, eu admito, filho é dela. A mãe verdadeira falou isso. A outra ficou quietinha, né? A outra ficou só ali esperando, assim, tipo assim, já perdi meu filho mesmo, perder outro aqui que nem é meu filho mesmo, tô nem aí, né? E aí o Salomão, com a sua sabedoria, sua inteligência, percebeu a malandragem e disse assim: pois bem, então a mãe é ela? E a mãe verdadeira falou: sim, a mãe é ela, sim, pode entregar a criança para ela. E disse assim Salomão: então, pois agora descobrimos quem verdadeiramente é a mãe. Essa é a mãe verdadeira, porque só uma mãe de verdade seria capaz de abrir mão do próprio filho para que ele continue vivo. Pode entregar então a criança a essa mãe aqui. Eu conto essa história porque desse tipo de atitude, eu acredito até piamente, que se essa mãe não tivesse declarado a outra como a mãe verdadeira, ele não iria mandar cortar a criança ao meio, não. Foi só uma pressão ali psicológica para descobrir, né, quem estava com malandragem. Então, esse tipo de atitude, aparentemente contundente, é uma atitude de alguém muito inteligente, alguém que sabe usar bem a sua sabedoria. Um indivíduo que foi ali, como diz aí a lenda popular, né, que adquiriu então sabedoria através de um pedido feito a Deus, mas nós sabemos que não é bem assim, né? Todo mundo vai adquirindo sabedoria com o passar das encarnações, e Salomão, sem dúvida, era um espírito proeminente à época, alguém muito à frente do seu tempo, alguém que já poderia estar vivendo em mundos superiores, mas que escolheu vir numa encarnação em um mundo ainda primitivo, né, um mundo um pouquinho além da primitividade, né, para poder exemplificar e trazer sabedoria ao seu povo naquela época. Vou ver se eu acho a ilustração. Aos seus comandados ali. Então ele foi um rei de grande sabedoria que governou a sua população ali do seu reinado de uma forma sábia e bondosa e inteligente. Agora, nós temos que fazer essa classificação.
e vestir a carapuça em nós? Será que eu uso a minha inteligência de uma forma que um dia vai me envergonhar? Será que eu uso a minha inteligência para me sobrepor aos demais? Ou para adquirir uma fama, uma aparente sabedoria, mas que no fundo tem uma dose excessiva de vaidade, de orgulho? Será que eu tenho prejudicado as pessoas nas minhas tarefas profissionais? Ou seja, eu uso da minha inteligência, por exemplo, eu sei consertar algo que ninguém sabe, então de vez em quando eu simulo que o problema era maior para cobrar um pouco mais caro. A pessoa não vai saber mesmo. Vamos pegar um exemplo aí de uma pessoa que conserta geladeira ou máquina de lavar. Um profissional dessa área, dos eletrodomésticos. Ele sabe que o cliente não faz ideia do que está acontecendo quando dá um piripaque numa geladeira. E geladeira é um item que você geralmente precisa para ontem, né? Quando pifa agora, você precisa dela consertada o mais rápido possível, não estraga todos os alimentos de casa, tudo bem. E aí o cara pega, leva a geladeira para fazer um orçamento. Eu vou levar para fazer um orçamento, pode deixar, daqui a pouco eu trago de volta para você. Ou então ele avalia no local mesmo e descobre que para resolver o problema é só trocar um capacitorzinho, custa R$ 20. E ele vai lá e fala assim, ó, o negócio é sério, hein? Deu problema no motor. É R$ 1.200 para arrumar. A pessoa que está ali pagando, né, o cliente, não faz ideia se é verdade ou não. A pessoa acredita. E aí o indivíduo vai lá, fala, só que vai ter um negócio seguinte, eu vou ter que levar a geladeira para minha oficina, porque aqui não dá para arrumar não. É um problema muito sério. Vou precisar de um dia pelo menos para consertar. Aí o cara pega, põe a geladeira na caçamba da caminhonete dele, leva para casa, troca a peça de R$ 20. No fim da tarde ele manda um recado, ó, ficou pronto aqui, viu? Mas deu um trabalho, hein? Nossa, fiquei o dia inteiro mexendo na geladeira aqui. E devolve a geladeira pra pessoa e cobra os R$ 1.200. Aqui a imagem da Bíblia de Salomão. Ah, é? Dá pra ver? Eu acho que não vai dar pra ver, mas tem que explicar aí, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu explico. O nenê morto, O nenezinho aqui, ó. Dá pra ver o nenezinho aqui virado de cabeça pra baixo, pendurado? E o Salomão ordenando. Esse aqui não é o morto, não. Esse é o vivo. E esse é o que o Salomão falou, corta no meio. O morto tá aqui no chão, ó. Não vai dar pra ver, não. Depois a gente... Bonito, deixa eu ver. Né? Abre mais, vamos ver se dá pro pessoal ver aqui. Deixa eu ver. Pega o microfone aqui, Stella, um pouco pra trás aí. Vê se dá pra enquadrar bem assim. Dá pra ver bem aí? É, o nenê pendurado aqui, ó. Aí Salomão vivo, né? Aqui falando, ordenando que ele... Corte ao meio, então. É. E a mãe já em desespero ali, né? E o menininho embaixo, caído no chão, foi morto, asfixiado pela mãe, né? E a mãe que tá ajoelhada aqui já em desespero. Pois né? É a que declarou, não pode entregar para ela. Então você imagina a sua circunstância de um cara fazer um serviço desse. Ele foi esperto ou não? Sim, foi esperto. Mas ele não é alguém desperto. Ele só é esperto, só. Falta um D na frente da palavra. Ele não despertou. Ele gastou R$ 20 para trocar a pecinha e cobrou 1.200 para poder falar que era um problema no motor. Ainda ele bate no peito e fala assim, ó, seguinte, hein, o motor eu dou garantia, de 6 meses de garantia. Ainda ele dá uma de... Vou dar uma colher de chá aí, vou dar uma de... Tô dando algo a mais ainda. Vou dar uma garantia estendida para você. Em vez de 3 meses só, que é a obrigação, vou dar 6 meses de garantia para você do motor, tá? E ele não trocou o motor, não mexeu coisa nenhuma, só trocou um capacitor de R$ 20. E aí, o que você me diz dessa inteligência? Você que está me assistindo aqui. Você gostaria de ter uma inteligência dessa ou não? Você acha que não vai ter consequência? Será que não vai ter nenhum problema? Com esses R$ 1.200 que você embolsou aí, indevidamente? A resposta é, vão ter consequência. Quem disse isso foi o Espírito Ferdinando, que diz assim aqui, ó. Ó. Então o indivíduo não deve ser expulso do jardim, o jardineiro que pega a enxada então e dá na cabeça do cliente, cobra R$ 1.200 dele, uma enxadada de R$ 1.200, né? Ao invés dele usar a enxada para arar, ele fala, não, ó, é um capacitor aqui de R$ 20, mas eu vou te cobrar só a visita, então, o capacitor é R$ 20, vou te cobrar aqui mais 150, vai, da minha visita, que eu tive que vir aqui e tal, é justo, né?
cara é profissional, ele tem o conhecimento dele, ele precisa receber. Então eu vou te cobrar R$ 170, 20 do capacitor, 150 da visita e da troca do capacitor. Ok, tá resolvido. Você foi honesto consigo mesmo, honesto com o seu cliente e honesto consigo mesmo. E aí a resposta aqui do Ferdinando é assim: o indivíduo então não vai ser expulso do jardim, pois o será. E ainda arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve, ou seja, a Deus. Porque a quem pertence a pessoa que é o seu cliente? Pertence a Deus. Quem que mandou a pessoa te procurar como profissional que conserta a geladeira? Foi Deus. Quem te deu capacidade técnica, deixou você ter conhecimento técnico para consertar uma geladeira? Foi Deus. Quem que deu saúde para você pegar e ter condição de se levantar, caminhar, pegar o seu carro, ter um carro, ir até o cliente, descobrir o problema, consertar? Tudo isso pertence a Deus. E quando nós resolvemos sermos espertos, inteligentes, mas com maldade, nós nos desligamos de Deus. Nós usamos a enxada para dar na cabeça do jardineiro. Nós usamos a enxada para agir com violência. E aí então nós estamos programando por nossa própria escolha, não é um castigo de Deus, gosto de frisar isso muito bem. Estamos programando existências miseráveis, onde na próxima eu não vou ter condição mais de enganar ninguém, eu vou ter que vir como um empregado aí que vai ser esfolado pelo patrão, porque eu esfolei todo mundo enquanto eu tive a oportunidade. Eu encarnei aqui, aliás, reencarnei aqui, pego a minha inteligência para esfolar todo mundo. Como é que eu faço para aprender a não esfolar ninguém? Vou ter que ser esfolado também. Já viu aquelas pessoas que trabalham para ganhar só o que comer mesmo? Tem muitas delas que tiraram da boca das pessoas o alimento em outras encarnações. Não existem inocentes. Não existe o acaso. Não existe ninguém passando por algo no tempo que passar. Se a gente não utilizar bem a nossa inteligência, nós, através do amor gigante de Deus por nós, seremos censurados. Teremos recursos bloqueados. É como se você tivesse um aplicativo instalado em você aí no seu celular, né? Que ele fica com incapacidade de fazer login. Você vai ficar sem login. Você até tem o aplicativo instalado aí, mas você não vai conseguir entrar. Porque se você entrar, você toca o terror. Se você utilizar esse recurso na outra jornada, na outra existência, você pega e utiliza mal. Nós utilizamos mal. Então a missão do homem inteligente na Terra é: eu preciso ser instrumento de Deus no que eu faço, com como eu lido com as pessoas. É óbvio que a gente não consegue fazer isso o tempo todo, a gente não consegue ser bondoso, generoso, gentil, amável, compreensivo. Nós não conseguimos, mas nós estamos nos programando para isso. Por isso nós estamos estudando aqui. O dia que a gente já estiver conseguindo, nós não precisaremos mais estudar isso, não é? Se ainda estamos estudando isso, é porque precisamos aprender isso. Então o Ferdinando trouxe um alerta aqui, ó. E ele finaliza dizendo assim, ó: a inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se a minha inteligência não é bem empregada, se ela esfola as pessoas, se eu uso o meu intelecto para poder destruir reputações, destruir esperanças, diminuir a fé das pessoas, porque muita gente deixa de crer em Deus porque encontra um cara na rua agressivo, um cara que no trânsito é o cara que xinga, que ofende. Você acredita que isso é possível ou não? Tem gente que fala assim: meu Deus, esse mundo tá perdido. Andei no trânsito aqui hoje, tomei 2 fechadas, um xingamento, quase bateram no meu carro. Esse mundo tá perdido. Sabe o que significa isso? Se formos nós uma dessas pessoas que agredimos a outra no trânsito, nós estamos enquadrados num grupo de pessoas que fazem com que as outras gerem descrença em Deus. Parece muito profundo isso e até muito
exagerado. Parece assim, o Alexandre está exagerando, calma, não é bem assim não, mas é. Eu já encontrei muita gente falando para mim assim, ó, eu vou falar um negócio pra você, hein? Essa pandemia aí veio, eu achei que o povo ia melhorar, o povo tá pior do que estava antes. Sabe o que significa isso indiretamente? Que as pessoas estão acreditando que Deus não está sendo muito eficiente no que ele anda fazendo, não. Só uma pandemia não foi suficiente para dar uma melhorada na estrutura moral das pessoas, não. Pergunta que a gente fica no ar para nós é assim: será que vai ser necessário vir outra pandemia, um pouco mais grave? Eu desejo que não. Eu desejo que não, e eu desejo que todos nós aqui que estamos estudando isso possamos nos colocar à disposição da providência divina para não deixar que uma pandemia nova surja. Através da nossa capacidade de sermos melhores, de utilizarmos bem a nossa inteligência. Porque senão virão novas pandemias. Muita gente fala, não, tá tranquilo, agora só daqui 100 anos só. É a cada 100 anos, né? Lá pro ano 20 de cada século aí que tem pandemia, né? Foi a gripe espanhola no século 20, agora o Covid no século 21. Agora só no século 22, né, que vai vir uma nova pandemia. Olha, não duvide não, hein? Não duvido que pode vir outra aí em tempo mais adiantado do que parece que virá. Aliás, eu espero que no século 22 não tenha pandemia nenhuma. Não exista mais esse negócio de pandemia. Espero que nós tenhamos encerrado esses ciclos pandêmicos que são seculares. Espero que tenha sido encerrado agora nesse século 21. E no século 22 a nossa moral esteja tão elevada e o povo esteja tão consciente de que nós precisamos trabalhar na mútua cooperação, melhor dizendo, que não serão mais necessárias intervenções drásticas, como são as pandemias. Eu desejo muito que nós acordemos o quanto antes e descubramos que mais importante que ser esperto é ser desperto. Eu lembro que uma frase antiga dos anos 90, 80, 90, o pessoal brincava muito com o jogador da Copa de 70, o Gerson, que fez uma propaganda comercial dizendo que o mundo é dos espertos. E aí criaram até uma analogia que ele não gostou muito, não. Depois que acabou ficando manchada a reputação dele, o pessoal descobriu assim, então agora o que manda é a lei de Gerson. Vocês já ouviram falar disso? A lei de Gerson era assim, a lei de quem é mais esperto se dá bem na vida. Que o mundo é dos malandros. O mundo é da malandragem. E o Gerson até lutou muito tempo contra isso, porque ele não sabia, quando ele fez a propaganda, que ele foi contratado, obviamente, e ele não imaginou que fosse gerar uma repercussão tão negativa, que inclusive hoje nós estamos aqui em 2026, estou falando disso aqui, né? Então ficou meio que estigmatizado o coitado do Gerson, que eu sei que sem dúvida nenhuma é um cara muito legal, eu sou fã do Gerson como jogador, até como pessoa, um cara muito bacana o Gerson. Mas caiu na infelicidade de fazer uma propaganda comercial que diz isso, que o mundo é dos espertos. Então, meus amigos, nós entramos no mundo dos espertos, sim, dos inteligentes, mas daqueles que têm capacidade de criar agremiações, de criarem comunidades, de aglomerarem pessoas para viverem em comunidade saudável. E o que nós observamos são pessoas que chegam num ambiente e destroem esse ambiente, desagregam, destrói. É que nem a pessoa que chega, joga uma bomba e explode tudo que tem ao redor. Tá todo mundo ali lutando para construir um jardinzinho, um traz uma plantinha, outro traz outro traz uma enxadinha, outro traz um adubo, outro lá traz um baldinho com água. E chega alguém e destrói tudo. Essas são as pessoas que estão usando a inteligência de uma forma muito perversa. E vão pagar caro por isso. Nós observamos isso nas casas espíritas. Observamos isso na política, nas famílias. Pessoas dotadas de uma grande inteligência desagregando completamente suas famílias, desunindo seus irmãos, seus sobrinhos, fazendo pai brigar com filho, filho brigar com pai.
Eu conheço família que está totalmente desestruturada. Eu conheço família que o filho quer processar o pai, está processando o pai na justiça. Isso é o cúmulo do absurdo. Cúmulo, cúmulo. Nem estou defendendo o pai aqui, não. Está sendo processado. Também não deve ser um anjo, né? Mas, gente, nós precisamos entender, usar a nossa inteligência para fazer uma coalizão, sabe? Para fazer aí uma aliança. Nós precisamos usar a nossa profissão como meio de ganho, de sustento, sim, mas que traga benefício para as pessoas. Tem um rapaz aqui em Rio Preto que conserta celulares, é o Lucas, aqui da Flipcell, chama aqui. A loja chama Flipcell, vou até falar dele aqui, que vale a pena. Esse cara merece que eu fale dele aqui. Obviamente que eu não estou aqui fazendo comercial para ninguém, não estou ganhando nada, viu, gente? Mas o Lucas é um cara que eu já levei aparelho de celular que do nada desligou assim, não ligava mais. Já levei vários aparelhos para ele. Aparelho até de nossa aqui de casa, das meninas, que às vezes cai no chão. Aparelho meu. Levei lá para ele e falou: Lucas, ó, não sei, morreu o celular aqui. Pensei, lá vem a pedrada, né? Queimou a placa, processador, sei lá o que, vai ficar queimar a tela, sei lá. Dali umas 2 horinhas ele manda um recado assim, ou ele liga, né? Já ligou pra Estela uma vez, meu aparelho de celular tava lá com ele, não tinha como ele ligar pra mim, né? Pô, pode vir buscar o aparelho. Eu pensei, nossa, quanto será que vai ser a facada, hein? Fui lá buscar assim, tremendo as pernas, sabe? Cheguei lá e falou, não, não era nada não, era só ali uma limpezinha que eu fiz ali no circuito ali, não sei o que e tal. Não é nada, não precisa pagar nada não. Eu pensei, meu Deus, esse cara não existe. Eu falei, não, Lucas, aí você precisa me cobrar pelo menos um pouco aí, pelo menos uma mão de obra aí do que você abrir o celular, não. Se você não cobrar nada, eu fico com vergonha, eu não tenho coragem de fazer isso. Então o cara é tão honesto que ele abre mão de ganhar dinheiro, que é a profissão dele. Tão honesto que o cara é. Então você de Rio Preto aí, se quiser, depois pergunta pra mim o que eu passo contato do Lucas que vale a pena. O Lucas é super honesto. E fez isso não foi uma vez só não, foram várias vezes. Com aparelhos, inclusive, de amigos meus que eu sempre indico para lá consertar com ele. Então, e essa é uma pessoa que está usando a inteligência para o bem, que é inteligente, está encarnado aqui, merece. E aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o contrário do que foi falado aqui. Ao invés de você ser expulso do jardim, você vai ser contratado para ser o chefe do jardim. E você não queira imaginar a bênção que é você ser chefe numa obra divina. Chefe por mérito, não por imposição. Você não ganha chefia porque você se coloca lá, não. É porque você coloca suas obras na frente daquilo que você busca. Você produz primeiro. E você então é contratado por Deus. E aí, sabe quais são as premiações? Sabe qual que é o salário? Potência psíquica, capacidade intelectual reforçada, saúde e vigor no seu organismo físico também, longevidade, melhor capacidade de desenvolver sabedoria em momentos de tensão. Você aprende a administrar a própria jornada e ajudar as pessoas a administrarem a jornada delas. Você se torna alguém imprescindível na sua comunidade, na sua família, na sua cidade, no seu país. É isso que a gente quer, não é? É isso aí. E eu vou encerrar por aqui. Como eu tô com esse assunto na ponta da língua, eu tenho falado dele faz tempo. Se eu continuar falando aqui, vira palestra e a nossa hora aqui já foi, né? É isso Então aí. fica a dica aí. Vamos estudar esse assunto e vamos refletir sobre as nossas atitudes. Tem sido essas atitudes de uma pessoa inteligente voltada para o bem ou voltada para um ganho próprio egoístico? Um ganho na malandragem, um ganho na estupidez, na covardia, na maldade, na agressividade. Vou destruir reputações, vou cancelar fulano. É mesmo? Parabéns se você quer cancelar alguém. Você não sabe o cancelamento, o autocancelamento que você está promovendo para si mesmo. Vai cancelando aí as pessoas. Continua. Só não diz que não foi avisado. Nunca conte para ninguém que você não sabia. A partir de hoje nós estamos sabendo. Aliás, uma coisa que nós nunca falamos aqui, né? Lei de causa e efeito, né? Ninguém sabe disso, nós estamos sabendo hoje, né? Lógico que é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui. Vocês estão mais carecas do que eu de saber isso.
Lei de causa e efeito. Não vamos brincar com ela, não. Vamos usar ela a nosso favor. Causa e efeito para o bem. Faço o bem, faço o bem, faço o bem. Uso minha capacidade para o bem e eu que usufruo disso, não é? É isso aí. Tentar segurar as emoções um pouquinho para não agir com elas, que fica muito. Mostra o quanto você não é inteligente, né? Pois é. Deixa a raiva sair fora, não. Então é isso aí, gente. Um abraço para vocês. Até semana que vem, terça-feira, tamo junto. Pois Você é. passa os avisinhos aí. Pois é. Então vamos para o nosso momento da oração e depois tem os avisos finais aqui para a gente finalizar a nossa manhã de aprendizados coletivos. Inclusive nós estamos aprendendo isso, né? A Nivalda tá falando aqui que o Lucas é uma pessoa feliz e é mesmo, viu? O Lucas é um cara que deve ter quase 1,90 m de altura, ele é careca igual eu, assim. Ele é fortão, sim. Ele tem um olhar de criança doce. É um homem zarrão com um olhar de doçura, de bondade, de leveza. O cara é leve. Ele deve pesar seus 100 e lá vai pedrada. Seus 130 quilos, por aí no mínimo, porque ele é bem alto e é forte, assim. E é uma criança espiritual, como Jesus disse, né? Vinde a mim as criancinhas, né? Quem não se assemelhar a uma criança, assim, não entra no reino dos céus. É isso aí. Vamos então lá para o nosso momento da oração? Vamos lá. Senhor Jesus, mestre amigo, é a nossa alegria poder te reencontrar toda semana. Senhor Jesus, hoje aqui estudando essa mensagem abençoadíssima da missão do homem inteligente na Terra, nos remeteu a muitas reflexões aqui que fizeram com que a gente tenha podido remexer na própria consciência e descobrir se estamos sendo eficientes na arte de lidar bem com as nossas capacidades, com as nossas virtudes. Recebemos aqui o alerta de que possivelmente, quando utilizamos mal esses recursos, além de perder a nossa paz, estamos programando aí um futuro, como disse aqui o Espírito Ferdinando, de existências miseráveis. E nós não queremos isso para nós, mestre. Nós queremos uma existência, as próximas, inclusive essa, de abundância, de sabedoria, de saúde, de bem-estar. Nós desejamos ter uma vida de êxito. Desejamos muito não incomodar as pessoas, não ferir a elas, não ferir a nenhuma delas. Muito pelo contrário. Nós queremos desenvolver as nossas aptidões para poder ajudá-las, promovê-las, incentivá-las, considerá-las, respeitá-las. Desejamos, mestre, sermos pontos de luz, e não só uma luz que ilumina, mas uma luz que aquece, uma lâmpada que tem ali capacidade de aquecer aqueles que sentem frio, o frio da solidão, o frio da dúvida, o frio da sensação de estar sendo colocado de lado, o frio da incerteza, o frio do medo do futuro. Que nós tenhamos essa capacidade, mestre, de sermos luzes que iluminam os corações, que aquecem aqueles que se sentem vivendo dentro de cavernas dentro da própria consciência. Senhor Jesus, nos incentive, nos fortaleça, como o Senhor vem fazendo. Continue apostando em nós. Nós queremos te honrar e te fazer sentir orgulho das nossas atitudes. Queremos estar contigo, mestre, em cada segundo das nossas atitudes de vida cotidiana, na maneira como lidamos com os nossos superiores, com os nossos subalternos, com as pessoas que nos são inferiores aí na hierarquia, no trabalho, com aqueles irmãos que nos comandam, com as pessoas na sociedade aí no trânsito, na fila do supermercado, a moça que nos atende lá, quando a gente faz um pedido para ela lá, me vê aí 200 gramas de mussarela aí, me vê 5 pães. Senhor Jesus, nos capacite. E nós queremos fazer por merecer todas essas virtudes que nós vamos adquirindo. Quero pedir em especial aqui, mestre, uma bênção a todos os irmãos aqui que estão conosco nessa corrente do bem,
que possam desenvolver essa saúde mental, esse desejo de que, mesmo estando em posição de inferioridade em algum momento, possamos sempre nos lembrar que um sorriso e a humildade abrem portas, que a nossa gentileza, a nossa camaradagem, a nossa honestidade não deveria ser virtude, sim, deveria ser obrigação. Nós temos que nos lembrar que agir honestamente é uma obrigação de todos nós. Senhor Jesus, abençoe aqueles irmãos, então, que estão passando por dificuldades, aqueles que estão aqui conosco, aqueles que tiveram seus nomes colocados aqui hoje, estão enfermos com algum tipo de doença, aqueles que estão no mundo espiritual, os nossos entes queridos, possam receber essas bênçãos, as tuas bênçãos. E de nossa parte fica o nosso carinho, o nosso desejo que possam se recuperar. Os nossos entes queridos que estão no mundo espiritual recebam também a nossa consideração, o nosso afeto, a nossa saudade, mas não a nossa tristeza. Tristeza não. Senhor Jesus, abençoe também aqueles que vão nos assistir em outro momento, estão com seus afazeres e que nesse momento não puderam estar aqui conosco, mas vão nos assistir em outro momento. Sejam abençoados igualmente. E permita-nos, Mestre, que semana que vem possamos estar aqui juntos, na virada de um novo mês, que se inicia, o mês de abril, e possamos continuar caminhando ao teu lado. Esse é o nosso desejo. Abraçamos também os nossos amigos espirituais, que são incansáveis, presentes, pontuais, amorosos, dedicados. Parece até que eu estou aqui bajulando, né, Mestre? Mas não é bajulação, não. É o reconhecimento da grandeza daqueles que nos fazem nos sentir cada dia mais próximos de Deus, através da tua emissão, desses emissários, desses seus subalternos, mas que são seus imediatos, trabalham com alegria na tua seara, na tua obra. Obrigado, Mestre Jesus, por essa manhã abençoada. Fica o nosso carinho, nosso abraço, o nosso desejo de caminharmos ao teu lado hoje e sempre, e que assim seja.